À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve. Eu não dou sossego a quem me ouve. Não deixo que parem no dia santo, porque ponho pedra firme até na água e projeto na criança de mama, e pingo de azeite na porta perra, e juízo no louco que se faz desentendido e diz: isto não é comigo. Doidos e amantes. Um enterro no campo. A tarde parecia vagarosa, como acontece às vezes em que não acrescentamos às obrigações de todos os dias um dever que não sabemos qualificar. Neste caso, o enterro de um amigo. É muito difícil descrever uma amizade quando se tem tudo para a pôr de parte. Tudo como a juventude, o futuro prometedor e a espécie de indústria cega que é o talento. Este tem qualquer coisa de desumano. Escorrega-nos dos dedos sem que se possa evitar o egoísmo que compõe a sua matéria e o seu uso. Ele não se adapta a qualquer conselho moral ou imoral. Apodera-se das nossas entranhas e deixa-as secas para tudo o que não seja a sua obra. No entanto, eu tinha tido um amigo naquele homem que fazia da infelicidade um desporto da alma. A vida tinha-lhe oferecido ocasiões de sobrevivência além do normal. Herdara um nome ilustre, junto com uma casa nobre na província, de onde, como ele dizia, a nação se fizera a golpes de espada antes de ser proclamada com os breves dos papas. No todo, ele dava uma impressão destemida e saudável, com a robusta arcada do peito e os olhos espelhando uma ira composta pela razão. Era um homem de letras e fazia disso uma profissão marcial. Tinha morrido do coração depois de um crepúsculo que lhe ensombrou a memória, mas não a inteligência. Eu tinha nesse tempo um jaguar de cor cinza com estofos de couro vermelho e que brilhava entre o véu da chuva miudinha. Achei que ele era, no enterro, mais do que uma coroa de flores, uma homenagem de grande porte. Por entre a névoa, como uma espuma verde que balançava no ar, via-se a casa junto ao rio Vês, de rosto liso e janelas de guilhotina. Interiormente disse-lhe adeus, sem a ter conhecido. Ela estava impressa na minha ideia, como um teatro conservado austeramente, como para receber pessoas da corte, cujo luxo fosse o pudor do brasão. Lembrei-me do pequeno Teatro Real de Estocolmo, pobre de ornamentos, feito para fazer brilhar as joias e os alamares, todo salpicado de lustres, cujas velas tremiam com o vento que entrava por toda a parte. Um vento silencioso, que cantava. As viagens valem por esse pormenor cansado de ter durado e que nos impressiona pela intenção primitiva de pertencer a uma época que só por magia se compreende completamente. Nada me cansa tanto como as cerimónias fúnebres, que são quase todas. Não cheguei a entrar no cemitério e perdi, portanto, o discurso patético de algum amigo prestável para a homilia de despedida. Levantava-se uma tempestade do mar e as árvores vergavam já com o reclinar de folhas. Voavam alto e depois juntavam-se no chão, ainda frescas do seu último verão. Nesse momento, o morto foi abandonado ao seu coval com o gerar de um pequeno pânico. Apanhar chuva pareceu mais conforme a salvação das pessoas do que a cerimónia que deviam levar até ao fim. Um delito em comum é facilmente omisso. Eu disse para mim que ninguém me ia recriminar se ganhasse depressa o abrigo do automóvel, que nesse tempo era um aparatoso jaguar cinzento prata com os estorvos de marroquim vermelho. Feito para homens de luxo e mulheres que o pretendiam ser. Começou a chover a cântaros e o estalar dos pneus na água era confortável e seguro. A estrada tinha um encantamento como só o têm os caminhos do Minho, de um verde sombreado de muitas tonalidades.
Um cão vagueava pela berma, de cabeça baixa e a cauda derriada e submissa. Pensei na matilha do freirão, o amigo que tínhamos vindo a enterrar, e de repente ele tornou-se tão presente como se o levássemos connosco. E se os mortos nunca se ausentassem de todo? Abri um pouco a janela e um vento morno, como um hálito, entrou, trazendo um crepitar de folhas que se colava aos vidros. Quem era Francisco Freire, com o nome académico de Freirão das Forças? Antes de mais era um poeta, mas um poeta cronista que os houve em relativa abundância na história de Portugal. Um poeta cronista como foi Fernão Lopes, que amava e desamava através dos testemunhos que lhe pedia o poder. Fernão Lopes, como o Freirão, era um homem de boas e cruéis paixões. Nunca a este se lhe ouviu desprezar uma mulher, levantar-lhe calúnia e informar dos seus pecados. As mulheres não têm pecados, dizia. Têm aparências. Ser e parecer são dois, como diz o ditado. As mulheres são duas, quando não são quatro. Foi ele que me ensinou a teoria da metamorfose, uma constante das mulheres e dos tiranos. Depois falaremos disso, se vier ao caso. O Freirão tinha-me posto ao corrente da história de uma mulher que ele chamava a Infanta e que causara no tempo dela um alvoroço de paixões que não tinham nada a ver com sentimentos recreativos, como o amor. Ele não tinha conhecido a Infanta, mas somente um filho dela que casou com uma criada, destino de desiludidos ou de sábios distraídos, ou até de reis suscetíveis e com maus dentes. Para ele a Infanta era um desses mitos de algibeira que abundam na sociedade, que a iluminam como uma candeia de azeite em dia claro. Não se dá por ela, mas existe. Dá calor, e se apagasse acontecia alguma coisa de arrepiante e fatal. A emoção desaparecia. Falei-lhe na Infanta, sua predileta na história da corte, que era ainda a Lisboa do regime novo, a República. O Freirão era de suspenses. Deixava as coisas a meio, como acontecia muitas vezes, não pondo remate às suas histórias, senão com reticências. E como morreu de um AVC, como se diz agora, não percebi a notícia que ele me quis dar, com a senhora Bina e o abade Roque Pestana como guardadores de um segredo. Nada há que mais canse do que os segredos bem guardados. Tudo ficou enterrado com Francisco Freire, no dia em que o vento desfolhou as árvores da estrada de Viana. Eu lembrava-me de outra caçada de que o Freirão falava e que era a história de Maria Adelaide Coelho. Não sei se foi o nome que me pôs a caminho dessa intriga, que parece um caramanchão de rosas bravas. Não sei onde ele foi buscar aquela imagem, mas pertencia de certo à sua catadura de poeta. O Freirão continuou. Não conheci Maria Adelaide, nem podia ter conhecido. Ela nasceu, ainda o país era reino, e o senhor Dom Carlos ia caçar para Vidago. Era um homem demasiado inteligente para rei. Os reis e os poetas não devem ser inteligentes. Essa agora? E Camões? E Pessoa? Justamente? Justamente o quê? Camões devia ser um bandidola como Francisco Villon. E Pessoa era mau poeta. E você, doutor? Se me chama doutor, já diz tudo. E tomou um ar petulante e escarninho que lhe ficava a matar. Por acaso não falou no Régio, que era o seu inimigo privado desde os tempos da faculdade em Coimbra. Era o tipo de inimigo de quem se gosta pelas virtudes que modera o desprezo. Um bom inimigo, e deploro quem não os tem, não deve ser desprezível, apenas odioso, senão rebaixa os nossos sentimentos vingativos, fantasiosos e desesperados. Mas quer ou não saber quem era a Maria Adelaide? Não quero outra coisa, parece uma mulher extraordinária. Como você se engana. De extraordinário não tinha nada. Era pequenina, o género da formiga da fábula, sempre a terquinar e a trazer para um ninho montes de coisas para assegurar o inverno confortável. Andava sempre a comprar loiça para oferecer, para decorar a casa à inglesa, como ela aprendera com a Miss que a informara da mística de uma lady. Era bonita? Bonita, mas apagada. Uma cara para pérolas e flores no ombro.
Acontecia como com Montaigne. Se não estivesse a cavalo, tomavam-no por um criado do pouco mais ou menos. Desses que abrem e fecham as portas para passarem os tabuleiros. A Maria Adelaide não andava a cavalo. Tinha um carro alto onde ela podia dançar se quisesse. E um chofer que era um bom rapaz da serra e que estava convencido de que ela era uma condessa. Eu pus-lhe o nome de Infanta. Você põe nomes a toda a gente. Bom, é verdade, só nos batizam bem depois dos 30 anos. Maria Adelaide tinha 50 quando tudo começou. Se a vida começa aos 40, quando se trata de um homem, no caso de uma mulher nunca se sabe. Ficou pensativo e depois disse: o trabalho que me deu essa mulher para descobrir-lhe a alma ou qualquer coisa como isso. Virei Lisboa do avesso para encontrar-lhe o rosto. Havia ainda quem a amasse, acredita nisso. Havia quem, depois dela ter morrido, velha e esquecida, fosse capaz de matar por ela. Quem? Não sei quem, mas havia. Quando se fez um filme sobre a vida dela, alguém fez ameaças sem se dar a conhecer. Ainda despertava paixões, possivelmente sem a terem visto nunca. Penso que ela era realmente doida e influía na razão dos outros. Conhece aquilo de que o crime é um conceito jurídico e não um conceito moral? Penso que ela era absolutamente má e que o sabia. Não tinha nada para dar à criação, não amava nada no mundo. Isso explicava muita coisa. Explicava que fosse amada? Explica. Deus está próximo desse estado em que a alma não se substitui pela lógica. Ela era um gênio moral. A lógica não podia ser-lhe aplicada. Não se assuste com isso. Não compreendo. Basta isso para assustar-me. Vou contar a história de Maria Adelaide, mas não vejo que me saia bem. O que ela tinha de especial era que não representava a época em que viveu. Não era notável em nada, mas há uma relação de grandeza em tudo o que vemos como mediocridade. Ela começou por representar o ideal da mulher comum, com a paciência, a igualdade de humor e obediência. Mas depois despiu a alma como se fosse um vestido velho e achou-se a sós com uma paixão, a única, a de abolir a realidade. Não sei se posso contar uma história dessas. Naturalmente não pode, mas com os detalhes pode fazer alguma coisa. Só nos detalhes se progride. No todo não há qualquer sentido nas coisas. Havemos de ler e discutir o que for escrevendo. Nada aconteceu assim, porque Francisco Freire morreu e deixou alguns romances que pareciam traduzir uma renúncia dos romances de cavalaria em que ele teria estado mais à vontade. Conservou até ao fim intactos os seus ódios, a forma mais romântica de uma libido que se aceita. Ele reuniu os detalhes da vida de Maria Adelaide e escreveu o livro.